O que significa o axioma do risco? O que ele quer dizer, resumindo, é que você deve correr risco. As pessoas, em geral, hoje em dia, eu já falei muito disso aqui nos meus conteúdos, vídeos, etc., que o mundo está viciado na média. As pessoas elas querem a estabilidade, elas buscam investimentos conservadores, investimentos com baixa volatilidade, mas que dão alto retorno, uma coisa um pouco incompatível, né? Investimentos de baixo risco que dão alto retorno. Geralmente, quando você procura investimento de baixo risco que dá alto retorno, você pode ter problemas sérios à frente com isso. Por exemplo, se você tem um título de renda fixa que está te pagando muito acima, ele promete te pagar muito acima da média do mercado, do que é ali a taxa de juros, provavelmente tem problemas ali por trás que você não está considerando. Pode ser um título de uma empresa ou de um banco que está em dificuldades, né? Então, você deve correr risco, mas um risco calculado. Você não tem que buscar um risco que provavelmente vai te trazer prejuízo. Ao contrário, você deve buscar o risco que provavelmente vai te trazer retorno, né? Mas você deve correr risco. Então, ao invés de fazer uma carteira de investimentos ali bem conservadorazinha e tal, e que vai render ali um pouquinho todo mês, e você vai demorar décadas para atingir sua liberdade financeira, sua soberania financeira, você tem que ter uma parte do seu patrimônio, pelo menos uma parte do seu patrimônio, para algo de risco, de alto risco, mas que seja calculado, que você saiba qual é o tamanho daquele risco ali, que não vai te levar à ruína, à bancarrota, que não vai quebrar o seu patrimônio, mas que pode trazer upgrades rápidos assim, para o seu patrimônio ao longo do tempo, né? Então, tem até uma estratégia que é recomendada pelo Nassim Taleb, que ele que trouxe à tona essa estratégia pela primeira vez, que é o barbell, né? O que é o barbell? Barbell é um peso de exercício, né? Aquele peso que você segura no meio assim e tem um peso de cada lado, né? Você faz exercício lá. Só que o barbell nos investimentos aqui, de um lado tem mais peso, de outro lado tem menos peso. Isso significa o quê? Que onde tem mais peso é a parcela mais conservadora dos seus investimentos. Onde tem menos peso é a parcela mais agressiva. Mas você deve ter uma parcela mais agressiva que vai dar uns boosts de vez em quando nos seus investimentos. Então, o investidor de sucesso ele precisa correr risco, tá? O mundo está girando uma velocidade absurda. O mundo não é estável, nem um pouco, nunca foi estável. É natural que a gente busque o risco. A gente precisa de investimentos que estão fora, a gente não consegue controlar qual é o retorno desse investimento, mas a gente sabe que tem um potencial de trazer alto retorno ao longo do período dele, né? Em primeiro lugar, o que ele diz nesse capítulo, né, do axioma do risco é o seguinte: ao invés de você seguir aquela máxima de só apostar aquilo que você deve perder, isso é muito medíocre na visão dele. Você deve apostar aquilo que vale a pena. Apostar no sentido de investir, né? Não tratando como uma aposta. Mas você não deve pensar em investir... por exemplo, as pessoas falam muito de investimentos que são muito agressivos e tal. Bota ali só aquilo que você pode perder. Se você confia nesse investimento, é óbvio que você não vai fazer um investimento que você acha que é ruim e que a chance de você perder é muito alta, e se você perder, você vai perder muito, e que a chance de você ganhar é muito baixa, a probabilidade de você ganhar é muito baixa. Quando você ganha, você nem ganha tanto assim. É óbvio que não é esse tipo de investimento que você deve fazer. Mas quando você tem convicção de que um determinado investimento, por mais que seja muito agressivo, ele possa te trazer alto retorno, ele tem uma chance de te trazer um alto retorno, você tem que colocar ali um valor considerável, né? Imagina que você acredite que esse investimento pode te dar 100% de retorno. Se você botar R$50, você vai ganhar mais R$50, se tudo der certo. Então, acredito que para ninguém vai fazer muita diferença, né? Então, o que ele diz nesse capítulo é: aposte o que vale a pena e não aquilo que você pode perder. De novo, você tem que reservar uma parte que você não pode perder, que é a parte mais conservadora dos seus investimentos, e uma parte que você pode sim, mas que pode fazer muita diferença. Mas não é um pedacinho do seu patrimônio, né? É um pedaço considerável também e que vai fazer diferença a longo prazo. E ele fala também nessa questão de risco que você deve resistir à tentação das diversificações. Então, se fala muito, não coloque todos os ovos numa cesta. E tem até uma frase que ele fala nesse livro que é assim: coloque todos os ovos numa cesta e tome conta da cesta.
É claro que ele está levando para o absoluto extremo. Você não tem que colocar todo o seu dinheiro num único investimento, mas você tem que evitar fazer a diversificação pela diversificação. Existe uma teoria, uma ideia no mercado de que quanto maior é a diversificação que você faz, menor é o risco da sua carteira. E, teoricamente, isso é até verdade, tá? Só que não adianta nada você colocar ali 100, 200, 500 ativos na sua carteira, né, e você ficar com retorno medíocre, né? Você deve buscar a diversificação inteligente. Você pode até ter vários investimentos dentro da sua carteira de investimentos, mas coisas que façam sentido. Imagina que você vai montar uma carteira de ações. Você não pode simplesmente pegar a lista do Ibovespa assim e falar, vou comprar 30 ações aqui aleatórias e é isso aí. Não, você pode até montando aos poucos a sua carteira, você encontra uma ação que você achou interessante, uma outra que você achou interessante, mas sair comprando tudo só para você ter uma carteira diversificada, no final das contas, não vai fazer muita diferença para você em termos de rentabilidade. Então, resista à tentação das diversificações. O primeiro axioma do risco é esse: corra risco. Mais um risco que você entenda, seja controlado e que tenha potencial de dar resultado, beleza? Não adianta nada você pegar todo o seu patrimônio e comprar bilhete da Mega Sena, né? Provavelmente você vai se dar mal. Você tem uma chance milimétrica de dar certo. Talvez menor do que milimétrica, mas provavelmente você vai se dar mal.